A partir de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação: Melissa Tortorialo. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, querido ouvinte. Começamos agora o nosso programa Seara Espírita, diretamente dos estúdios da Rádio Correio da Serra, para chegar até seus corações, levando um pouco mais da mensagem do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E hoje, com uma presença muito especial, nosso querido irmão Hélio Tinoco, de Vila Velha, Espírito Santo, aqui em Barbacena com a gente, para um ciclo de palestras que vai até o domingo que vem. Começou ontem à noite, mas vai até o domingo que vem. Vamos passar depois toda a programação dessas palestras para você, nos acompanhe depois no nosso noticiário. E uma alegria enorme estar com ele aqui novamente nos nossos estúdios e para falarmos aí sobre a educação dos sentimentos, um tema importante, atual e que vai mostrar para a gente a importância de nós realmente trabalharmos a questão dos nossos sentimentos para termos uma vida melhor, uma vida mais amena e alcançarmos assim, com o nosso trabalho, com a nossa dedicação, a nossa evolução, o nosso aperfeiçoamento moral. Acompanhe com a gente, então, o nosso Seara Espírita de hoje, com o tema Educação dos Sentimentos, com o nosso querido irmão Hélio Tinoco. E convido vocês, neste momento, para fazermos a nossa prece. Elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai amoroso, a Jesus, amigo e modelo, a nossos benfeitores espirituais, nossos espíritos protetores que nos auxiliam. E neste momento, agradecemos pela vida, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pela doutrina espírita que nos auxilia a compreender o porquê da dor, a nossa missão aqui reencarnatória e como devemos dar continuidade à nossa existência. Agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que diariamente recebemos, por todo o amparo que recebemos. E se pudermos rogar algo, Pai, rogamos o Teu amparo por aqueles nossos irmãos que mais sofrem, que passam pelas experiências da guerra, da fome, da violência, que passam pela perda dos seus entes queridos, pela incompreensão, pelo sofrimento de ordem física, moral, espiritual. Por todos esses nossos irmãos em sofrimento, Senhor, rogamos o Teu auxílio, a Tua misericórdia, o Teu amor, que eles possam compreender os mecanismos da lei divina e jamais esmoreçam, jamais desanimem, continuem, um dia de cada vez, vencendo os desafios propostos e caminhando rumo à felicidade. Que o Teu amor, Jesus, que a Tua paz envolva todo o nosso querido planeta Terra, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Agora, por que falar da educação dos sentimentos? Hélio, um bom dia para você. Bom dia, Melissa. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Correio da Serra, os que estão nos ligados no programa Seara Espírita. Renovada alegria poder estar aqui com os companheiros para mais uma vez a gente participar da tarefa de divulgação espírita dessa região. Uma alegria muito grande, uma gratidão a Deus. Mas respondendo a sua pergunta, Melissa, a gente vive hoje um momento onde as pessoas elas confundem muito a questão das emoções e dos sentimentos. Nós temos, de fato, uma cadeia de ideias onde a gente não consegue, por exemplo, conceituar exatamente com a mesma palavra o mesmo sentimento. É uma pobreza de informações. Então, a proposta de trabalhar a educação dos sentimentos é a gente, inicialmente, tomar compreensão, né, da grande proposta. O Espiritismo vem asseverando essa questão. É o Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8, ele diz que no seu início, na sua origem, o homem só tem instintos. Quando esses instintos começam a ser mais fragmentados, ele começa a passar a ter sensações. Mas quando ele está mais depurado e evoluído, ele começa a desenvolver sentimentos. E a grande meta do ser humano, então, do espírito imortal, passando pelo mundo físico, é desenvolver sentimentos. E foi muito feliz a mensagem inicial, né, falando de amor, porque a grande proposta é o amor. A grande proposta da nossa história, da nossa encarnação, é aprender a amar. Se estamos aqui hoje reunidos, a família que estamos, no mundo que vivemos, com aptidões profissionais que temos, morando onde moramos, a intenção maior de Deus é criar nesse meio
possibilidade de aprender a amar. Então a proposta de trabalhar educação dos sentimentos, ela nasce dessa ideia da possibilidade da gente, tomando consciência do que são os sentimentos e de que essa é a grande meta, a gente procurar uma maneira educativa, autoeducativa, de acelerar esse processo, que é a nossa finalidade, a nossa meta, não é? Quando o Espiritismo nos diz que um dia seremos perfeitos, é a fatalidade do Espiritismo, né? Na questão 116, 112 do Livro dos Espíritos, né? Nascidos, criados simples e ignorantes, mas predestinados à perfeição moral, a gente pode, então, como optando pelo livre-arbítrio, porque o amor é uma escolha, é uma decisão, a gente pode começar a desenvolver. E esse processo educativo, então, é a grande proposta do seminário, nos ajudar a aprender a tomar posse da possibilidade de desenvolver mais sentimentos. Agora, Hélio, como que a gente pode efetivamente, né, fazer esse trabalho de educar esses nossos sentimentos? Tem um modus operandi, uma forma de nos facilitar esse trabalho? Temos sim. Temos uma proposta também, uma metodologia, claro que não é a única, né, mas uma proposta baseada na visão espírita, né? E ela começa, na verdade, com a tomada de consciência. Tomada de consciência e assumindo essa dificuldade, essa limitação de compreensão dos sentimentos. Vou dar só alguns exemplos. Rapidamente, porque o nosso tempo, infelizmente, não é tão longo assim, né? Verdade. Mas a gente, por exemplo, a gente não sabe utilizar corretamente as palavras. Se eu te disser a palavra família, o ouvinte que está nos ouvindo, em determinados pontos, os seus pensamentos serão conduzidos a um tipo de família específica que ele conhece. Os que são solteiros vão pensar nos pais, os que são casados pensam no marido e nos filhos, enfim. Porque a palavra família, ela engloba vários conceitos. A exemplo disso, quando eu falo amor. Então, algumas pessoas têm um conceito próprio de amor que não exatamente significa amor. Não é verdade? Por exemplo, o amor ele pode ser confundido, o apego, por exemplo. Você pode estar sentindo apego e conceituar como sendo amor. Então, a palavra, o conceito, qual é a proposta para o futuro? A gente ter uma unificação do conceito. É claro que nesse primeiro momento isso vai passar por um trabalho de investigação pessoal, de autoanálise, de checar os nossos conceitos, de checar o conceito que eu tenho hoje. Então, por exemplo, só para dar o exemplo da palavra. Se nós dissermos assim para alguém, fulano pagou mico. Todo mundo que está me ouvindo sabe que a situação diz respeito a alguém que passou uma vergonha, cometeu um vexame. Ninguém vai pensar que nós fomos ao caixa eletrônico de um banco, sacamos um dinheiro e pagamos ao macaco, ao mico. Não pagamos, foi assim, na verdade. Mas o que nós dissemos, em termos de palavra, significa essa imagem de ir no banco dar um pagamento ao mico. Ou seja, alguém que está chegando ao Brasil aprendendo português, que ainda não conhece as gírias, as questões, vai achar que realmente a gente anda pagando, dando dinheiro para os miquinhos por aí, né? Exatamente. Isso que você está me falando me lembra o nosso companheiro Aramis, lá de Santos Dumont. Mais tarde vamos estar lá com ele, às 4h30, participando lá de um evento. Ele é professor de inglês. Ele comenta que tinha um aluno americano que queria aprender o português e eles começou a ensinar o básico e dizia: bota o calçado, isso é bota. Mostrava uma calça comprida, isso é uma calça. Em determinado momento teve que dizer calça bota. Então ele não entendeu mais nada, né? Calça bota é bota calça. Exatamente. Então essa confusão que a gente brincando aqui agora, mas ela é séria no nosso mundo íntimo. Porque às vezes o que você está conceituando, por exemplo, com depressão, é uma tristeza que pode ser tratada, pode ser cuidada, mas quando eu entendo, eu dimensiono, por não compreender o conceito, eu complico um pouco mais. Então, nessa metodologia, o primeiro momento é a gente identificar o nosso conceito. O segundo momento é ter a coragem de alterar o nosso conceito. Não é? Porque, às vezes, a gente tem conceitos, por exemplo, a questão da baixa estima, que é tão comum, que é a base da depressão, que é a base de doenças emocionais. Quando nós paramos para avaliar e entender a baixa estima, a gente vê que ela é um grande equívoco. Porque Deus criou todos nós de maneira igual, nos predestinou à perfeição moral, nos ama, nos entende, nos perdoa as fragilidades, compreende as limitações. Mas, como muitas vezes, nós mesmos somos
os autocondenadores. Então a gente acessa o mundo íntimo, talvez lá uma encarnação que fomos escravos, do berço até o túmulo, ouvimos a informação da humilhação, do desprezo, então a gente imagina, a gente acessa esse mundo num conceito próprio e alimenta a baixa estima, quando na verdade, a gente, sem exagero nenhum, Deus criou-nos um planeta por nossa causa, né? Desenvolveu um mundo físico para que a gente, espíritos imortais, pudesse passar por aqui e evoluir. Então o conceito, a ideia, primeiro momento de uma metodologia básica, reduzida, é conscientizar do nosso próprio conceito e desafiarmos-nos pelo autoconhecimento, pelo trabalho, a mudar de conceito. E a nossa proposta como espíritos que somos, ajustar o nosso conceito ao conceito de Jesus. Né? É verdade, é um longo caminho, né? Um longo caminho. Mas necessário. Agora, quais são as principais dificuldades, Hélio, que a gente encontra nessa caminhada, nesse trabalho de modificação, de educação dos nossos sentimentos? A principal delas, a pedra que mais nos derruba, somos nós mesmos. Nós mesmos. Nós somos, na verdade, há uma resistência ao novo. Há uma resistência ao novo. Nossos ouvintes que são ligados agora podem olhar o seu próprio coração, uma resistência ao novo. Mesmo que a proposta do novo seja muito melhor. Mas nós temos uma dificuldade. Até porque é muito mais fácil ficar com o conceito que temos. Ele foi construído, talvez, ao longo de várias encarnações. Então é muito incômodo mudar o conceito. Migrar para um conceito novo. Então nós mantemos uma resistência. A gente consegue invadir o nosso mundo íntimo um processo de negação do problema. Vou dar um exemplo. Familiar, determinado lá, um filho de uma família qualquer, está bebendo excessivamente. Então ele chega em casa alcoolizado, várias vezes por semana, e alguém, na intenção de ajudar a família, faz um alerta. Olha, fulano, seu filho está bebendo muito. Será que ele não é um alcoólatra? A família resiste, vai dizer, não, de forma nenhuma, ele não é alcoólatra. Meu filho tem muitos amigos, ele é muito social, ele bebe socialmente. Então, como tem muitos amigos, ele bebe muito. Coisa da idade, né? Coisa da idade. Então, à medida que você não admite o problema, você não atua nele. Trazendo isso para o mundo pessoal. Se eu não admito, por exemplo, a minha irritabilidade, se eu não admito a minha ansiedade, se eu não admito que ainda tenho dificuldade de perdoar, como é que eu vou trabalhar isso? Não é? Então, o grande empecilho é a gente se opor a nós mesmos. Nós somos nosso grande inimigo. Né? Interessante que nós não combinamos nada, né? A gente começa a perceber uma condução espiritual. A mensagem da manhã, a mensagem que abriu o programa, né? Porque é uma decisão, realmente é uma decisão que Deus respeita. Se você não quer, Deus não pode fazer nada. Mas se nós decidirmos atuar nesse processo de auto-melhoramento, lapidação das emoções e sentimentos, é claro que a gente vai receber uma ajuda espiritual. Né? Tem uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, 27, que os benfeitores espirituais vão dizer, nem sempre, nem exatamente nessas palavras, mas que a coisa mais importante que deveríamos rogar a Deus todos os dias deveria ser pela nossa melhoria moral. Né, que é a grande finalidade. É verdade. E aí você me faz lembrar uma frase de Emmanuel que eu adoro. Quando Emmanuel diz para nós, a disciplina antecede a espontaneidade. E aí a gente vê que é o que você está falando, né? Às vezes a gente primeiro tem que se disciplinar. Disciplinar nos sentimentos, disciplinar na nossa forma de agir. E um dia isso se torna espontâneo na nossa vida. Quando a gente realmente adquirir aquela condição de melhoramento, aí se torna espontâneo, né? É verdade. Inicialmente é o controle. Inicialmente é o controle voluntário. Sim. Então, essa vigilância, atenção. Né? Eu quero evitar xingamentos. Então, eu tenho que ter uma caderneta no bolso, uma caneta mesmo. Anotei. Hoje eu xinguei 10 vezes, amanhã eu vou tentar xingar 8. É um controle, mas depois vira o automatismo, vira aquisição moral. Exatamente, não é verdade? Exatamente. Pelo trabalho, claro, sempre. Bom, a gente está com uma pergunta de uma ouvinte aqui, é a Aparecida lá de Correia de Almeida. Ela pergunta o seguinte: o que fazer quando acordo com tanta tristeza, aperto no coração? O que posso fazer quando acordo desse jeito? Ou seja, aquele dia que a gente acorda e dá vontade de nem levantar da cama, que a gente sente aquela angústia, aquela tristeza. Como proceder nesses dias, Hélio? Sim. Aparecida, bom dia para você. Que bom que você está nos ouvindo aí. Bom dia para os companheiros aí da região.
Mas veja bem, Aparecida, há uma metodologia fácil que você pode experimentar amanhã, ou no dia que você acordar assim. É chamada terapia da gratidão. Nós temos uma facilidade de focar naquilo que está faltando. Já percebeu isso? A gente esquece de valorizar as coisas que tem, de agradecer o que tem, e a gente lamuria pelo que está faltando. É muito comum, eu costumo brincar que é a fórmula da infelicidade. Você quer ficar infeliz? É só você olhar ao seu redor o que está faltando. Você quer ficar feliz? É você valorizar aquilo que você tem. Então, quando você acordar num dia desses, que nós todos acordamos, sem exceção, começa a pontuar, começa a pensar assim: agradecer a Deus porque você dormiu numa cama, que você tem colchão, que a sua cama tem lençóis, que você teve um teto para te cobrir, que você vai se levantar da cama e tem umas sandálias para calçar, que você tem um banheiro, que você tem água potável na torneira, que você tem um trabalho para ir, você tem família, você tem amigos, vai se alimentar, você tem um alimento, graças a Deus, à sua mesa, você tem perspectivas. Começa a agradecer, começa a pontuar o que você tem. E observa que esse sentimento do que está faltando começa a ser preenchido e ele se afasta naturalmente. É claro que esse raciocínio que eu estou te dizendo para você não é paliativo. Como nós conversamos aqui agora no momento anterior, assim como a gente também desenvolve, sai do controle para uma aquisição moral, a gente também sai do agradecimento para a gratidão. O sentimento da gratidão, ele é desenvolvido no agradecimento. Então nós começamos a agradecer. Então a fórmula, experimente fazer e depois dê retorno para a gente aqui para a rádio, tá? Dê retorno na próxima semana. Agradeça, pontue, agradeça a Deus pela experiência que você está tendo de vida, por não estar agora, por exemplo, no hospital, numa UTI, né? Por estar podendo falar, ouvir, enxergar. Agradeça pela beleza do mundo, das flores, agradeça. A gratidão é o antídoto contra a insatisfação. Essa é a resposta. Todos nós precisamos praticar isso, né? Não é verdade? Vamos começar desde agora já agradecendo essa oportunidade, né, de termos o Hélio aqui para nos trazer esses assuntos e nos convidar à reflexão, né? Hélio, a gente estava falando dessa questão das dificuldades que são encontradas, né, desse trabalho da educação dos sentimentos, e aí me veio uma pergunta aqui, né, como que nós podemos amar, ou se não conseguir ainda o ápice, que é o amor, né, mas conviver bem, tentar perdoar, tentar pelo menos não sentir sentimentos negativos daquelas pessoas que nos ofendem, que nos prejudicam, que muitas vezes querem o nosso mal e que agem, né, nesse sentido. Como que a gente pode trabalhar esses sentimentos ruins que às vezes visitam os nossos corações, né? É verdade. Eu até gostaria de dizer que nem é tão às vezes, né? É até bem comum. A gente vem de um treinamento milenar para aprender a se vingar, né? Desde 1780 a.C., quando foi estabelecido o Código de Hammurabi, chamado olho por olho, dente por dente, é o treinamento da vingança, não é? Até muito pouco tempo atrás, palavras de Jesus diz: olha, amai vossos inimigos, né? Ouviste que foi dito: amai vossos inimigos e odiai aqueles que vos maltratam e perseguem. Ouvimos isso. Exatamente. Como é que você faz então? Como é que é a fórmula para tentar conviver melhor? O caminho da compaixão, o caminho da misericórdia, principalmente o caminho da indulgência. Se colocar no lugar do outro. Porque às vezes a gente olha para alguém de forma isolada. Então, por exemplo, é um chefe difícil, é um chefe que implica. Olha bem para ele, procura conhecer a história dele. Se você analisar, se você tiver acesso, você vai ver que na maioria das vezes essa criatura vem de uma família disfuncional, às vezes pais abusivos, pais ausentes. Então o treinamento que ele teve foi de atacar para se defender. O ataque é a melhor defesa. Aprendeu isso em algum lugar. Mas o sistema de crença que ele tem não é um sistema que vai falir. Então a proposta espírita é a gente ter a compaixão, se colocar no lugar dele, tentar. Eu me lembro de um livro que eu li uns anos atrás, e o autor deixou uma frase muitíssimo interessante que eu até decorei. Diz assim: se nós soubéssemos das histórias secretas de nossos inimigos, encontraríamos na vida de cada um deles sofrimentos e dores suficientes para desarmar o nosso ódio. Então nos colocar no lugar do outro, perceber que aquele que ainda precisa, para se sentir forte, humilhar, não é? Como dizia Chico Xavier.
Ter compaixão, ter compaixão. Olhar nosso irmão como adoecido. Adoecido na doença que também nós temos, do orgulho, do egoísmo, mas que ainda talvez não tenha, como a gente teve oportunidade, de começar a perceber e trabalhar para vencer, não é? Então a compaixão, a exemplo de Jesus, que no Calvário, no momento maior da sua dor, ainda enxerga aos pés da cruz muitos daqueles que ele havia beneficiado, zombando, dizendo: Jesus, você não salvava todo mundo? Agora desce da cruz, salva-te a ti mesmo. E ele é capaz, claro, como Cristo, né, como governador do planeta, altamente evoluído, espírito de uma evolução maior que a Terra conheceu, fazer uma prece de compreensão, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, na convivência com aqueles que ainda nos magoam, perdoa. Perdoa, compreende que ali vai o irmão adoecido, ignorante, que mais cedo ou mais tarde, como nós, vai ter a experiência de tentar perceber que precisa melhorar a cada dia, né? Que assim seja. Vamos lá. Bom, eu gostaria de voltar, Hélio, com um tema um pouco delicado, que a gente estava até conversando um pouco antes de entrar no nosso programa, que a gente tem falado da educação dos sentimentos, a gente tem falado dessa questão, né, que às vezes os nossos sentimentos são confusos, desvirtuados, às vezes o que a gente acha que é amor, na verdade, é apego, né, é posse, e de amor mesmo, às vezes não tem nada. E o que eu gostaria de entrar no assunto com você é o seguinte: parece, né, pelo que a gente vai sentindo, que tem aumentado o número de casos de crimes contra as mulheres, né? Agressões, assassinatos propriamente ditos, né? E aí eu te pergunto, né, como entender esse processo todo que a gente está vivenciando e, principalmente, como modificar esse quadro, né? Sair dessa situação de violência tão grande que a gente tem enfrentado nos últimos dias. Todas as vezes que a gente liga o noticiário, sempre tem um assunto, né? Sempre tem um crime contra a mulher, e parece que quanto mais fala, mais aumenta o número de casos. Como a gente pode trabalhar isso, Hélio? Inicialmente, a gente compreender que, de fato, o número tem crescido. De fato, tem crescido. Há razões bem racionais para compreendermos isso. Vou citar brevemente, né? Mas a proposta realmente é a gente pensar como é que podemos resolver essa questão. O que acontece é que a gente vive numa cultura ainda machista. Querendo ou não, durante muito tempo foram os homens que decidiam, era o cabeça da família. A gente vem de uma cultura machista. E há uma resistência nesse momento em que nós vivemos um crescimento da possibilidade da mulher decidir também. Então há uma resistência inconsciente. Atrelando-se a essa resistência inconsciente, tem a questão da terminologia, voltando ao apego, que a gente chama de amor. Porque quando se diz um crime de amor não mata, amor não ofende, amor respeita, como diz Paulo de Tarso na Carta aos Coríntios, né? O amor é sereno, ele é respeitoso, ele é compreensivo, ele é participativo, não é amor. Mas quando a gente está voltado apenas para os nossos próprios interesses, desenvolvemos o apego e chamamos de amor. Na verdade, a motivação dos crimes contra a mulher é a questão do ciúme, que está linkado ao apego, que está ligado ao materialismo. E se você analisar na raiz, ligado ao egoísmo. Uhum. O problema é o egoísmo, né? Então as pessoas dizem assim: não vai ficar comigo, não fica com ninguém. E eu fico pensando numa pessoa que tem esse raciocínio, será que se ele ficaria à vontade, ele ficaria feliz, sabendo que alguém está com ele por obrigação? Que sentimento, que coração é esse? Que fica feliz por ter alguém que está com ele obrigado? Imagina, vamos colocar no lugar desse companheiro. A ponto de matar, a ponto de agredir. A gente propõe, qual é a ideia? Como é que se resolve isso? Educando sentimentos. A longo prazo, médio e longo prazo. Eu acho que a gente não poderia querer resultados imediatos, porque é uma cultura. A cultura da agressão, a cultura da violência, a cultura do abuso. Muito mais no homem que tem uma estrutura física mais forte. Que deverá ser no futuro o contrário. É o mais forte, como diz o Livro dos Espíritos, para proteger o mais fraco, não para abusar dele, né? Nós fazemos o contrário, por conta de uma limitação evolutiva da consciência humana. Mas os números são preocupantes. O que fazer de imediato? Eu acho que, como espíritas, participar desse quadro, estar envolvido em soluções, propor soluções e trazer a pregação do Evangelho constante, né? Para que as pessoas possam perceber, alimentar uma autoestima, um auto-melhoramento,
procurar sentir mais o amor, exemplificado por Jesus, trazido por Jesus como forma de vivência, né? Exemplificado no dia a dia, nos momentos, nas pequenas e grandes coisas, né? Me recordo aqui um momento que Jesus foi, um centurião romano foi até Jesus, e a gente, para falar desse centurião, era um homem que chefiava uma guarda de 100 soldados romanos que estava em terras dos judeus, terras agora pertencentes aos romanos. Então eram homens abusivos. E só para ter uma ideia, se um soldado romano resolvesse bater no judeu, sem razão nenhuma, o judeu não podia reagir. Se ele reagisse, era crime de morte. Você vê a ideia do abuso. Esse centurião vai até Jesus. Ele tem um servo grego, adoecido, que já tinha criado relacionamentos afetivos. Ele soube que Jesus, que era judeu, curava enfermos. Ele vai até Jesus. Imagina essa situação. Um abusador indo ao abusado para pedir uma ajuda. E Jesus não nega ajuda. Por quê? Porque ele não olha se é romano, ele não olha se é homem, ele não olha se é mulher, se é rico, se é pobre, se é bonito, se é feio. Ele olha o coração. Jesus amava o coração. Então qual é a proposta de amor para a gente hoje? Que deve ser divulgada, expandida o máximo possível dentro dos nossos limites. Propor uma atitude de amor. Quando as pessoas se despertarem para o amor, nós vamos acabar com o problema da violência contra a mulher. Nós vamos esvaziar os presídios, encher as escolas. Nós vamos acabar com as guerras. Né? É o quadro, é a imagem do mundo regenerado. Um mundo regenerado de paz, sem fome, sem miséria. Agora, de imediato, o que fazer? Não nos omitir de participar dos encontros do governo, das entidades, e trabalhar a nossa proposta, divulgar o Espiritismo. Aquilo que Emmanuel teria dito, né, no livro Estude Viva, capítulo 40, o capítulo o Socorro Oportuno, que a maior caridade que podemos fazer pelo Espiritismo é a caridade da sua própria divulgação, né? É verdade. Agora, Hélio, a pessoa que está vivendo o processo do abuso, né, ali dentro, muitas vezes dentro do lar, dentro de quatro paredes, e às vezes não tem muito a quem buscar ajuda, né? Como que essa pessoa pode ou deve agir nesse processo, né, que às vezes ela está sofrendo agressões, está sofrendo violência, para evitar que isso chegue numa situação extrema, né, de um homicídio que vai agravar o quadro para os dois lados, né? Para a vítima, mas também para o autor dos fatos, né? Ela precisaria tomar coragem, tomar uma atitude, sair de casa, para casa de um amigo, procurar a polícia, né? A delegacia específica de proteção à mulher. Ela deveria tomar uma atitude antes que o quadro, porque na maioria das vezes o crime, a morte, só acontece depois de várias experiências de espancamentos, né? E as pessoas perguntam: você está machucada por quê? Cai da escada, escorreguei, né? Então seria a primeira coisa tomar uma atitude, mesmo que tivesse que pagar um preço, né? Talvez a dificuldade financeira, muitos são subjugados, né? Mas eu fico pensando, sabe o que também, Melissa? É o outro lado, o lado da explicação espírita, né? A gente sabe que a escola, a Terra é um planeta escola, um planeta educativo. E nós muitas vezes estamos vivenciando um momento, o mundo ainda tem a maldade, e Deus nos colocou naquela condição de sermos abusados, talvez para a gente poder refletir nos abusos que fizemos ao longo das vidas. Então, quando a gente sente na pele o que é um abuso, a gente com certeza já experienciou, já entendeu no mundo espiritual, na consciência, de que o abuso não resolve, de que o abuso ofende a fé da lei de Deus. E essa compreensão precisa ser sedimentada. E ela é sedimentada numa experiência onde eu sinto o que eu imprimi para o outro. É igual um pai violento, várias encarnações, que agora se arrependeu e tem que encarnar uma família de um pai violento, né? Então isso sedimenta o conhecimento e ajuda a evoluir o sentimento também, para que ele possa efetivamente ter vencido aquela etapa da violência. Então experienciar em si a própria dor é a melhor forma de aprendizado. E Deus sabe disso. Então não estou dizendo que a pessoa tem que ficar acomodada na situação. Mas se ela está vivendo isso, não é por acaso. A intenção de Deus é educativa, mas ela tem que tomar uma atitude. Sim. Nem que seja pedir ajuda no abrigo, ao governo, à polícia, antes que ela tenha a vida ceifada. E também, como você bem colocou aí,
comprometendo a história desse companheiro que vai ser preso, que vai ter uma dificuldade e que, acima de tudo, vai estar semeando no canteiro da vida dificuldades futuras que ele vai de colher na grande lei de causa e efeito. Né? A gente conversando ontem a respeito dessa situação, a gente falou assim, como que faz falta, às vezes, aqueles 10 segundos, né? Que no momento de crise você conta até 10 para não agir e que, às vezes, esse contar até 10 te livra de muito sofrimento futuro, né? Exato. Então, quantos agressores, se no momento da raiva, da ira, contassem até 10, digamos assim, evitariam para si próprios um sofrimento muito grande, porque além das questões das leis humanas, que essa pessoa vai responder pelo crime perante as leis humanas, né? Mas muito além da lei humana, muito além do presídio, muito além da pena aqui na Terra, existe todo o comprometimento espiritual que pode se postergar e se arrastar por encarnações futuras, né? Às vezes uma, duas, várias encarnações para ele conseguir ressarcir um débito que ele cometeu contra alguém aqui ao tirar uma vida, ao cometer um crime. Então, às vezes, são aqueles 10 segundos ali para esfriar a cabeça que te evita sofrimentos que podem durar 10 encarnações, né? A frase é até atribuída a Emmanuel, né? Na verdade, é um pensamento de Emmanuel que ele não disse, mas alguém disse para ele, deveria ter dito, né? Está lá no livro há 2000 anos, e também numa lição do Vinha de Luz que Emmanuel teria dito que instante de vigilância pode produzir séculos de sofrimentos, né? Num processo obsessivo, continuado. Sim, aí, né? sim. Isso quando aí não gera o processo obsessivo de quem partiu, né? Às vezes a pessoa que foi ali assassinada e que fica com aquele vínculo de mágoa, de raiva, de ódio, e aquela coisa, aí essas pessoas, a vida delas vão se entrelaçando ainda mais no sofrimento, ao invés de se entrelaçarem no amor, né? Então, realmente, a gente precisa repensar a educação dos filhos, a educação, principalmente, né, quando a gente fala no caso de crimes contra as mulheres, a educação dos meninos em relação às mulheres, mas também o lado da educação das mulheres no sentido de também de não se omitirem, né, de buscarem as formas corretas de agir perante essa situação. É um trabalho longo, né? Longo, mas com grandes expectativas, né? Porque a gente hoje já tem a consciência disso. E aí eu te pergunto, existiria uma recomendação básica, né, neste projeto de educação dos sentimentos para nós, Hélio? Sim. E eu vou trazer um versículo, palavra de Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, onde Nazareno teria nos dito: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa busca, espíritos mortais que somos, passando pelo mundo físico, mundo de provas e expiações, migrando para a regeneração, ainda com a presença de tanta maldade, de tantas dificuldades, não é? De tanta luta, de tantas limitações, mas a busca renovada de cada um de nós, ouvintes, pelo reino de Deus e pela sua justiça. Porque a gente muitas vezes se revolta por não compreender a justiça de Deus. Nós não queríamos quitar os nossos débitos, nós queríamos um perdão efetivo. Mas, na verdade, a lei de causa e efeito ela nos promete receber aquilo que semeamos. Então, talvez hoje fosse muito importante, nessa busca do reino de Deus, como considerações finais, a gente alimentar, a gente buscar, acima de tudo, aprendizado do amor, que é o modo dos sentimentos. Né? Nesse capítulo que nós começamos a entrevista, capítulo 11, item 8, Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que o sentimento, o ponto alto do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas esse sol interior que condensa todas as aspirações sobre-humanas. Então, a busca do reino de Deus, a busca da intimidade com Deus, a busca da proximidade e compreensão das leis de Deus e o desafio pessoal de, inicialmente, aplicá-la à vida, mesmo que no controle, para mais tarde, quando já o conhecimento sedimentado nos nossos corações, reagirmos na vida sempre de forma mais serena e amorosa. Resultado de um trabalho de educação dos sentimentos que pode começar hoje com a nossa escolha. É verdade. E quem quiser aprofundar mais nesse assunto, sábado que vem, dia 20, nós teremos um seminário lá em Dores de Campos, das 14 às 17 horas, sobre esse tema, educação dos sentimentos. Hoje foi 40 minutinhos, basicamente, que a gente conseguiu falar aqui, mas lá nós teremos 3 horas, né, para aprofundar sobre esse tema, educação dos sentimentos. Fica o convite, né, para os nossos ouvintes que queiram participar, então, lá em Dores de Campos, deste seminário.
Ô Hélio, queria te agradecer muito mesmo o seu trabalho de vir a Barbacena aqui, toda a região, né, tá alcançando aí até Juiz de Fora, né, as cidades vizinhas todas aqui, levando essa temática tão importante, vários temas que vão ser abordados ao longo da semana. Muito obrigada mais uma vez e que Jesus te abençoe grandemente aí nessa sua caminhada de divulgação do Evangelho. Eu que agradeço a oportunidade que vocês me dão aqui na rádio. Queria incentivar, né, esse programa abençoado por Deus, que alcança corações distantes que nós não conhecemos, programa anônimo, né? Alcance anônimo, mas que todos nós possamos ser também abençoados. Me sinto muito feliz de vir aqui, sou muito bem acolhido, companheiros muito carinhosos, como sempre, né? Então eu queria agradecer também e deixar aí meus votos de um fim de semana de muita luz para todos nós, e aqueles que puderem ir lá conosco participar das palestras, será uma alegria poder estar com todos. Com certeza. Mais uma vez, Hélio, nós que agradecemos a sua estadia aqui e tantas mensagens enriquecedoras, né, para nós. Você ouviu o programa Seara Espírita. A apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.